Vamos abrir em Apocalipse 2. É bom vocês saberem que a ideia de que as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3 representam 7 períodos históricos da Igreja de Cristo, dos dias em que ele subiu aos céus até o final da história, não é uma interpretação particular da Igreja Adventista do sétimo dia. Na realidade, antes de existir a Igreja Adventista do sétimo dia, isso já era uma perspectiva protestante. E até mesmo hoje é uma visão predominante. Só para vocês terem isso em mente. Não é uma visão particular da igreja. Okay? Apesar de que a igreja tem essa posição, não há divisão quanto a isso. Ninguém argumenta esse ponto, no caso. É muito óbvio também. Se você lê, quem conhece a história, não tem como negar. Mas também a própria visão de Apocalipse não teria sentido incluir nela 7 cartas às igrejas se fossem realmente só 7 epístolas às 7 igrejas históricas, locais, só para elas. Então, o próprio conteúdo, a gente estudando, nós vamos perceber isso. Então, nós estamos no período de Éfeso. Qual é o nome desse período? Éfeso. Você pode dizer igreja primitiva ou apostólica. E o período é do ano 31 ao ano 100. Ok? Hoje também nós vamos estudar a segunda igreja, a de Esmirna, que é a igreja perseguida, ou a igreja que passou por tribulação, que se estende do ano 100 ao ano 323. Depois nós vamos perceber que os selos correspondem com as 7 igrejas. Por exemplo, o primeiro selo é um cavalo branco, vencendo e conquistando. Branco representa a pureza, representa a santidade, a inocência do período da igreja primitiva, período apostólico. Aí o segundo selo é um cavalo vermelho, sangue, perseguição, representando o período de pior perseguição. É verdade que a igreja apostólica ela foi muito perseguida. Houve muita tribulação. Imagina então, pior ainda, isso historicamente falando, foi o período do ano 100 até o ano 323, até Constantino. E o pior de todos não foi Nero e outros que seguiram Nero, mas foi um homem chamado Diocleciano, imperador romano, que no final do período da igreja de Esmirna, do ano 303 a 313, trouxe uma perseguição que até então a igreja não tinha sofrido com tanta intensidade. Nós vamos estudar sobre isso hoje. Vamos então, Apocalipse capítulo 2. Qual é a formatação das mensagens de Jesus às 7 igrejas? Introdução, aprovação, repreensão, remédio e promessa. E qual é a importância da introdução de Cristo? Revela a necessidade do povo de Deus naquela época. Então Jesus ele se apresenta aqui à igreja de Éfeso como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais, como nós falamos ontem. Qualquer movimento jovem, ele é vulnerável e existe incerteza quanto ao sucesso daquele movimento. Só o tempo que poderia dizer. Lembra o que Gamaliel disse ao Sinédrio? Se é de Deus, ninguém pode fazer nada contra ele. Mas se não for, logo acabaria.
E aos olhos humanos, ao final do século I, a Igreja Apostólica estava enfraquecendo várias coisas. Nova teologia, os gnósticos, os judaizantes e outros grupos que surgiram, os nicolaítas, que surgiram dentro da igreja com novas ideias, nova teologia. E quando estudarmos Atos e Epístolas Gerais, nós vamos ver como os apóstolos combateram os erros. Paulinas também. Então, a igreja, ela estava em um período de fragilidade. Havia lobos, como o apóstolo Paulo predisse, que entrariam no meio do rebanho e não poupariam as ovelhas da igreja. Paulo também falou que em seus dias, João também confirmou anticristos, falando que Jesus não veio em carne. Então, a igreja apostólica, ela estava em um período vulnerável. Muita perseguição, nova teologia, os apóstolos, os 12 originais, quase todos já mortos, só João, que permaneceu vivo até o final do primeiro século. Então, Jesus ele se apresenta à igreja de Éfeso, que representa a igreja apostólica, como aquele que tem em sua mão direita as estrelas e ele anda no meio dos 7 castiçais. Isso foi uma mensagem que dizia: eu estarei no meio da igreja até o fim, os 7 períodos, os 7 castiçais. Como Jesus havia dito em Mateus 16, ela é fundada sobre esta pedra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que, apesar de conhecerem essa promessa, quando nós olhamos para a aparência humana, nós temos a tendência de esquecer as promessas de Deus. Quando nós olhamos para o visível, nós tendemos a esquecer o invisível. Então, Jesus se apresenta como aquele que tem em sua mão direita as estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. A igreja primitiva só recebe uma pequena repreensão. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então nós vemos aqui uma gradual caída. Se você estudar o livro de Atos, que no caso o conteúdo do livro de Atos relata a história dos primeiros 35 anos da igreja primitiva, você não vê nada de perder o primeiro amor. Você só vê triunfos, vitórias e conquistas, avanços. Em Colossenses 1:23, Paulo disse que o evangelho foi proclamado em todo o mundo naquela geração. No ano 70, a destruição de Jerusalém. Depois disso, outros apóstolos já tendo morrido, o próprio apóstolo Paulo, Pedro. E então, aqueles inimigos da fé, trabalhando por dentro, estavam minando os alicerces da igreja. Então, no final do século, aqui Jesus descreve a condição da igreja primitiva como tendo perdido o primeiro amor. Biblicamente falando, o que faz com que o amor se esfrie? Vamos abrir em Mateus capítulo 24. O que faz com que as pessoas ou uma igreja perca o primeiro amor? Mateus capítulo 24, verso 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Esfriará. Então, o que causa a perda do primeiro amor? Aumento de iniquidade. O pecado aumenta, o amor se esfria. Causa e efeito. E Jesus aqui estava falando sobre as condições que existiriam na igreja um pouco antes da destruição de Jerusalém.
além dele também estar falando sobre a destruição do mundo e a segunda vinda. Vocês sabem que Mateus 24 é uma profecia que tem uma dupla interpretação. É uma das poucas profecias bíblicas que podemos dizer existe o quê? Duas interpretações. Por quê? O próprio texto fala isso. Porque os discípulos perguntaram assim a Jesus: Senhor, qual será o sinal da sua vinda e o fim dessas coisas? E Jesus estava falando sobre a destruição de Jerusalém, mas eles não entenderam que seriam dois eventos separados, mas eles fizeram duas perguntas sem saber. Então Jesus respondeu as duas perguntas com uma só resposta. Então nós temos uma dupla interpretação. Então tudo que você vê aí em Mateus 24 surgiu já antes da destruição de Jerusalém. Como, por exemplo, o Evangelho foi pregado em todo o mundo antes da queda, da destruição de Jerusalém. Anticristos e falsos profetas surgindo também aconteceu antes da destruição de Jerusalém. E o amor de muitos se esfriando aconteceu antes da destruição de Jerusalém. Então a destruição de Jerusalém, inclusive, é um tipo da destruição do mundo. Então, tudo isso para dizer que o que causa o amor diminuir é o quê? Aumento de pecado, iniquidade. Agora, o que estava causando um aumento de iniquidade dentro da igreja? O que estava causando? Se você comparar no Espírito de Profecia, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 597, a irmã White, ela comenta sobre os nicolaítas. E ela cita Judas, versículo 4. E ela aplica o que está escrito em Judas 4 aos nicolaítas. Vamos abrir em Judas, versículo 4, rapidinho. Judas 4. Aqui, em Judas, nós temos uma pequena epístola escrita à igreja de um modo geral. Provavelmente Judas aqui é o irmão de Jesus que se converteu. Não é Judas Iscariota e nem outro Judas, mas provavelmente o Judas, irmão de Jesus. Sim, tinha outro Judas apóstolo, mas aqui nós temos Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que não seria, no caso, o outro apóstolo. Verso 4. Aqui Judas está advertindo a igreja contra nova teologia, novos ensinamentos que estavam se infiltrando dentro da igreja primitiva. Inclusive no verso 3 ele explica o motivo da carta. No final do verso diz assim: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar. Batalhar por quê? Pela fé que uma vez foi dada aos santos. E a fé aqui não está falando sobre o que nós exercemos ao crermos em Cristo. Fé aqui está falando sobre a doutrina, os ensinamentos que compõem a doutrina da igreja. Então, Judas está escrevendo para que os cristãos trabalham e batalham pela fé que uma vez foi dada aos santos. E no verso 4 ele diz assim: porque se introduziram alguns. Está vendo esse alguns? Se você comparar aquela citação que eu acabei de mencionar, do Espírito de Profecia, a irmã White, ela aplica esse alguns aos nicolaítas. Então, apesar de nós não termos nenhuma informação histórica, a não ser que um dos 7 diáconos de Atos 6 era chamado Nicolas. E muitos, então, deduziram que talvez foi um dos 7 diáconos que se apostataram, ou se apostatou e atraiu seguidores a ele, mas nós não podemos provar. O próprio texto da irmã White, a gente não sabe se ela está fazendo uma interpretação, uma aplicação, porque ela menciona as obras e os ensinamentos dos nicolaítas, aí ela logo cita Judas 4. Mas
possivelmente seja aqui o grupo mencionado em Judas 4, os nicolaítas. Mais um detalhe, a carta de 2 de Pedro foi escrita para combater o mesmo grupo aqui mencionado em Judas. Porque a segunda carta de Pedro foi uma carta de exortação a defender a fé e ter cuidado com novos ensinamentos de falsos profetas e falsos mestres. Então, possivelmente, as cartas de Judas e 2 de Pedro foram escritas para vacinar a igreja contra a nova teologia que surgiu no primeiro século. Então, aqui Judas diz assim, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, algo desse grupo, que possivelmente é os nicolaítas, é que eles convertem a graça de Deus. Se você ler a carta inteira de Judas, você vai descobrir que o grande problema era a teologia de viver pecando, peque e vive, transformando a graça de Deus em uma licença para satisfazer os desejos da carne. Se você estudar Judas em comparação com o que Ellen White fala a respeito desses falsos ensinadores, a nova teologia que foi introduzida nesse primeiro século da igreja, no período de Éfeso, a igreja primitiva era peque e vive, transformando a graça de Deus, convertendo a graça de Deus em dissolução. Mas nós não vamos estudar toda a carta de Judas, mas esse é o conteúdo. Então, isso estaria em harmonia com a ideia de que o amor se esfriou por causa de iniquidade. A iniquidade, ela aumenta na igreja quando existe uma teologia que não exorta o povo a abandonar o pecado. Se eu pregar que a graça de Cristo basta e ela vai cobrir os meus pecados e não tem jeito, eu vou continuar pregando porque assim eu nasci, assim eu estarei para sempre. Isso vai conduzir ao rebanho a um estilo de vida e uma caminhada de derrota. Não haverá vitória se não cremos que é possível a vitória. Então, melhor forma de explicar historicamente esses textos à igreja de Éfeso é assim. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Interpretação. Volte ao primeiro amor. Mas como voltar ao primeiro amor? Abandonar o pecado. Como abandonar o pecado? Abandonar a teologia que ensina que o pecado é inevitável. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. O que significa tirarei do seu lugar o teu castiçal? Se você lê no livro de Urias Smith, remover ou tirar o seu castiçal significa retirar ou remover a luz e os privilégios que Deus dá à sua igreja. Que lição podemos tirar? Que as bênçãos e os privilégios que Cristo confere à sua igreja são condicionais. A igreja ela não pode cair no erro de acreditar que,
por ela ser a menina dos olhos de Deus, que o desagrado de Deus não possa repousar sobre ela. Jesus disse, se não mudar, você perde o seu castiçal. Você perde o privilégio de ser chamado pelo meu nome. Você perde o privilégio de continuar desfrutando da minha proteção, das minhas bênçãos. Segura o dedo em Apocalipse, vamos para o livro de Isaías, capítulo 4. Isaías 4:1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo. E antes de continuar, aqui em Isaías 4 nós temos uma parábola. Não é um evento histórico. O livro de Isaías é um livro profético e aqui nós temos uma representação através de símbolos. Então nós precisamos interpretar seguindo as regras de interpretação bíblica, de profecia. Então, mulheres na Bíblia representam o quê? Igrejas. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. O que é isso? Isso aqui é uma representação da atitude orgulhosa de uma igreja que não quer obedecer e seguir as orientações de Deus, mas quer continuar reclamando as bênçãos de Deus. Isso aqui é a igreja de Deus em apostasia, mas querendo ser considerada ainda a menina de seus olhos. Isso foi escrito um pouco antes do ano 722. Se você comparar historicamente essa parábola com os eventos que ocorreram nos dias de Isaías, você vai ver que isso tinha uma interpretação, uma aplicação literal, local. Israel acreditava que, por ser de Abraão, por ser o povo escolhido de Deus, nenhum mal iria lhes atingir. Mas como estavam enganados, por causa de rejeitar a palavra de Deus e abandonar as antigas veredas, Deus removeu sua proteção. Israel, no ano 722, a Síria arrastou o povo de Deus para o seu cativeiro. E no ano 606, Babilônia arrastou Judá para o seu cativeiro. Então a gente vê que a igreja de Deus, ela não pode desfrutar e reclamar as bênçãos de Deus e as promessas de Deus sem cumprir com as condições. Ela não pode acreditar que, por eu ser a menina dos olhos de Deus e por nós termos recebido todas essas promessas, que o barco vai até o fim, que nós podemos comer o nosso próprio pão e vestir o nosso próprio vestido. Pão, na Bíblia, representa a palavra de Deus. E vestido representa justiça. Nós queremos nossa própria teologia, queremos nosso próprio estilo de vida. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. E veja bem, realmente o nome é dele. Adventista do sétimo dia não foi um nome que um homem inventou, mas foi inspirado por Deus. Ellen White confirma isso. Mas querer ser chamado por seu nome, Adventista do sétimo dia, mas comer nosso próprio pão, ingerir nossa própria teologia e nos vestir da nossa própria justiça, resultará em desolação e destruição final. A história se repete.
Então aqui nós temos um princípio extremamente importante em Apocalipse 2, verso 5. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você perderá sua posição de favor, ou seja, um povo favorecido diante de mim. Mesmo com todas as boas obras do passado, uma história maravilhosa da mão de Deus conduzindo nos dias iniciais do movimento, com tudo isso, mesmo assim, aquilo será esquecido se hoje não te arrependeres e não praticares as primeiras obras. Irmãos, Apocalipse 2:5 tem uma aplicação muito relevante para a nossa igreja hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós precisamos lembrar, essa é a primeira palavra do verso 5, não é? Lembra-te. Sabe o que a irmã White falou antes da morte dela? Nada temos a temer quanto ao futuro, menos que esqueçamos ou deixamos de lembrar como Deus nos guiou no passado e seus ensinamentos. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Existe, nós vamos ver, um paralelo muito claro entre a igreja de hoje e a igreja de Éfeso. Ou seja, o movimento que iniciou, nasceu do sacrifício, nasceu de perseguição, abnegação, com uma doutrina pura, mas o que acontece? Pelo pecado se multiplicar, o amor se esfriará. Hoje nós estamos nesse período. Verso 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós vemos aqui que a teologia de Nicolas, veja bem, a teologia, a doutrina, as obras dos nicolaítas não foram aceitas oficialmente pela igreja primitiva. Houve sim manifestações aqui e ali, mas não houve aceitação oficial. Nós vamos ver na igreja de Pérgamo, no terceiro período, que houve uma aceitação. Mas então, apesar de ter penetrado, ela não alcançou uma apostasia geral dentro da igreja. Ou seja, a igreja conseguiu superar essa prova. Sabia que isso era uma das grandes preocupações de João? Quando João estava na ilha de Patmos, antes de receber a visão do Apocalipse, a grande preocupação de João, talvez naquele dia mesmo ele estava orando acerca disso, a mesma de Daniel em Daniel capítulo 10. O que vai acontecer com o meu povo nos últimos dias? E o que Gabriel disse a Daniel em Daniel 10:14, vim mostrar-te o que vai acontecer com o teu povo nos derradeiros dias. E Apocalipse é a resposta das indagações do coração de João. Porque Deus lhe revela às pessoas, primeiramente, o que elas estão curiosas em saber. Nabucodonosor foi dormir naquela noite querendo saber se Babilônia permaneceria para sempre. Então ele recebeu a visão da estátua, que revelaria a ele que depois dele surgiria outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois viria um reino que perduraria eternamente. Daniel também, as visões que ele recebeu estavam diretamente relacionadas com as indagações de seu coração. Todo Apocalipse, então, é o quê? Primeiramente, uma resposta a João e também aos seus servos, que Deus revelou as coisas que brevemente deviam acontecer. Então, capítulo 2, verso 6, Jesus disse aqui, eu odeio as obras dos nicolaítas.
mais uma aprovação no verso 6. Se encaixaria no verso 3. É a única vez que nas 7 igrejas a aprovação ela aparece 2 vezes. Quem sabe isso tem a ver com uma ordem cronológica de como as coisas se desenrolaram durante esse período, do ano 31 ao ano 100. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, e ao que vencer se refere a quê? Ao que voltar ao primeiro amor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos falar sobre a árvore da vida e o paraíso de Deus rapidamente. Essa expressão paraíso de Deus você pode encontrar em Lucas 23, 43, quando o ladrão na cruz pediu perdão a Cristo. Lembra-te de mim, disse ele. Jesus disse, você estarás comigo no paraíso. E a expressão árvore da vida, ela aparece 3 vezes em Gênesis, 3 vezes em Apocalipse. E no livro de 2 de Coríntios, capítulo 12, Paulo fala que o paraíso de Deus está no 3º céu. E a árvore da vida está no paraíso. E quando a Bíblia menciona árvore da vida, ela não fala uma árvore da vida, é sempre com artigo definido. A árvore da vida específica. Então, a conclusão seria que é a mesma árvore da vida, e essa árvore da vida, ela dá vida eterna. Então, a promessa aqui, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, é apenas uma promessa de quem for fiel. Quem voltar ao primeiro amor, ele receberá vida eterna. Ok, vamos agora para Apocalipse 2, versos 8 a 11. Esmirna. Esmirna é a única igreja, junto com Filadélfia, que não recebe repreensão. Esmirna e Filadélfia são 2 igrejas, inclusive, paralelas, em muitos sentidos. Então, Esmirna não recebe repreensão. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Esmirna, a palavra Esmirna é sinônima com a palavra mirra. Okay? Vocês podem ver essa palavra usada em Cânticos de Salomão, capítulo 3, verso 6, e também Salmo 45, 8. Mirra era uma substância aromática, uma fragrância, que é usada para descrever o cheiro de Cristo, suave. Mas é interessante a forma que esse produto era feito. Esse produto que representa o perfume de Cristo, como rei e como noivo da igreja. Um dos ingredientes principais da mirra vem de uma planta de espinhos, que cresce mais ou menos 2,5 metros de altura. Se encontra na Arábia e também na Palestina. Tem um gosto muito amargo, mas quando ela é esmagada, ela traz um cheiro muito agradável. O mais que ela é esmagada, mais o cheiro é forte. Isso é uma representação do sofrimento de Cristo. O mais que ele é esmagado, perseguido, maltratado, mais beleza de seu caráter se revela. A perseguição, ela não produz justiça, ela revela justiça. Da mesma forma, uma rosa. Se eu piso na rosa e sobe aquele cheiro suave,
e agradável. Ao pisar na rosa, eu causei esse cheiro? Não. O cheiro já é dela. Mas ao pisar nela, eu estou apenas extraindo, fazendo com que esse cheiro se manifeste. Da mesma forma, quando o cristão é perseguido, o perseguidor não causou a reação, ele apenas revela a reação. No caso, ele revela o conteúdo do caráter. É por isso que o marido ou a esposa não pode, por exemplo, dizer: eu sou assim porque ela me faz assim. Ou eu sou assim porque ele me maltrata. A minha reação é a minha responsabilidade, não a responsabilidade de outro. Se eu sou impaciente, irritado, eu não posso culpar as crianças, eu não posso culpar os filhos, eu não posso culpar o marido, a mulher ou meu companheiro de quarto. Porque se o meu companheiro de quarto pisa em mim, o que sair de mim é apenas o que já está em mim. Mesma forma, se eu pisar no gambá, o cheiro terrível vai sair. Só que eu não causei o cheiro. O cheiro já é dele. Eu apenas fiz algo que faz com que aquele cheiro se revele. Da mesma forma, a perseguição, ela vai revelar o que eu sou. Uma rosa ou um gambá. Eu já sou o que sou. A perseguição só vai revelar o que está dentro de mim. Então, quando você tiver uma reação errada, não culpa ninguém, não. A reação é sua responsabilidade, não de outro. A rosa, ela é cheirosa. Ela já tem as propriedades que faz com que ela produza um cheiro suave. O fato de alguém pisar nela, essa pessoa que pisou não é responsável pelas propriedades que ela já tem, entendeu? Então, a mirra, ela está relacionada com perseguição. Mais que você espreme essa planta, esmaga essa planta, mais o cheiro aparece. Então, isso é uma forma de caracterizar os cristãos do 2º e 3º século da era cristã. O mais que Satanás perseguia através do Império Romano, os pagãos, os cristãos, mais os cristãos se multiplicavam. O pior tratamento só produziu e revelou de forma mais distinta e clara a beleza do caráter dos cristãos que viveram na época da igreja de Esmirna. Só um detalhe que eu não mencionei, a palavra Éfeso significa desejável. Esmirna, mirra. Então, o nome da igreja também, muitas vezes, tem um sentido significativo. Mas que profunda lição. Quando isso veio a mim, eu fiquei realmente refletindo. Pensa bem, que isso fique gravado na sua mente. A minha reação é a minha responsabilidade. A minha reação é a minha responsabilidade. Quantas vezes nós culpamos outros pela nossa reação? Um pai está dormindo, aí o filho faz um barulho e o acorda. Aí ele grita e fala palavrão. A minha reação é a minha responsabilidade. O filho está culpado porque ele acordou o pai, mas o filho não está culpado porque o pai falou palavrão. Vocês entenderam a diferença? A minha reação é a minha responsabilidade. Nunca se esqueçam disso. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não fizemos isso e aquilo e não sei o que mais no teu nome. Senhor, Senhor, eu fazia assim porque aquela pessoa me chateava direto. Ele vai dizer naquele dia: eu nunca te conheci. Nós não vamos poder, diante do tribunal de Deus, justificar o nosso mau comportamento por causa da injustiça de outro.
E a igreja de Esmirna nos deixa esse exemplo. A igreja perseguida. No verso 8, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que foi morto e reviveu. Não é muito difícil de compreender por que Jesus diria: eu sou o que fui morto e reviveu. Por que Jesus diria isso para o povo de Deus nessa época? Por causa da morte que esperava todos aqueles que professavam e viviam a fé de Cristo. Na época, não era somente ilegal praticar abertamente o cristianismo, mas muitas vezes era obrigado a homenagear os deuses pagãos. E sob pena de morte, isso era imposto sobre as pessoas. Então, Jesus diz: eu sou aquele que morri. Como que Jesus morreu? Ele morreu perseguido. Ele morreu de forma injusta, acusado falsamente. Jesus disse: eu morri, mas estou vivo. Então é uma mensagem de conforto aos cristãos que sofrem perseguição. Verso 9. Conheço as tuas obras e tribulação. Então, essa igreja caracterizada pelas suas obras e como ela sofre a tribulação. Algo que não foi mencionado aí no versos 1 a 7 em referência a Éfeso. Porque a perseguição que Esmirna sofreu foi muito maior em comparação com Éfeso. Aqui tem uma expressão interessante. Pobreza, mas tu és rico. Pobreza, mais rico. Paradoxo. O que é um paradoxo? É igual dizer um cristão carnal. Não combina uma coisa com a outra. Ou um negro branco, ou um branco negro. Não tem sentido. Ou seja, pobre rico, rico pobre. Mas na palavra de Deus existe uma explicação para isso. Qual seria a explicação? Alguém tem? Vamos abrir em Tiago capítulo 2. Tiago 2 nos traz luz. Verso 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem o quê? Ricos na fé. Então, pobreza material e rico espiritual. Historicamente falando, nós temos provas. Diz que os cristãos sofriam perseguições assim. Você é dono de uma propriedade, o governo tem direito de tomar posse de sua propriedade porque você não está em harmonia com a lei em relação à consciência, religião. Ou seja, os cristãos eles ficaram pobres. Além de morrerem pela sua fé e coisas terríveis, queimados no fogo e lançados nos estádios com os leões e tudo mais, mas coisas absurdas, propriedades perdidas, bens confiscados e tudo mais. Então Jesus disse em Apocalipse 2, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não podemos deixar de falar sobre isso. Judeus. Estamos aqui falando em um contexto profético. Judeus em Apocalipse não está se referindo a judeus literais. Vou dar alguns textos para vocês. Vamos abrir em Romanos 2. Depois do ano 34, quando lemos judeus, nem sempre, dependendo do contexto, podemos interpretar como judeu literal. Por exemplo, aqui em Romanos 2, versos 28 e 29. Porque não é o judeu o que o é exteriormente.
Então Paulo diz que nem sempre um judeu é um judeu literal. Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Aí ele vai explicar no verso 29 o que é um verdadeiro judeu. Mas é judeu verdadeiramente o que o é no interior. O que seria um judeu no interior? Aquele que pratica as obras e exerce a fé de Abraão. Compara isso com João 8 e Gálatas 3. Um judeu no interior, ou seja, um filho de Abraão, no coração, é aquele que pratica as obras de Abraão e tem a fé de Abraão. Mas é judeu que o é no interior e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Também nós podemos ler em Romanos 9, 6 e 7. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são o quê? Outro paradoxo. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Isso precisa ser entendido baseado no que ele falou em Romanos 2, né? O que ele quer dizer? Nem todos os que são de Israel são israelitas. Israel aqui se refere a quem, então? Israel espiritual. Ou seja, nem todos que são da igreja verdadeira hoje são o quê? Israelitas literais. Verso 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos o quê? Filhos. Ele repetiu a mesma coisa com outras palavras. Você viu? Nem todos os que são de Israel são israelitas, nem todos os que são da descendência de Abraão são filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Também Gálatas 3, 28. Essa é a primeira vez em Apocalipse que nós vemos a expressão judeus, mas é bom a gente já definir isso, porque vai aparecer outras vezes, Israel, judeu, é bom nós já sabermos. Gálatas 3, 28 e 29. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, se sois de quem? Cristo. Então sois o quê? Israelita, judeu, da descendência de Abraão. Então se alguém te perguntar, você é da descendência de Abraão? Literalmente não, mas espiritualmente sim. Ou seja, carne e osso não. Você não vem de Abraão, mas você é da descendência de Abraão no que diz respeito à fé e obras. Então, quando fala lá em Apocalipse 2, de Esmirna, ainda na parte da aprovação, onde diz, no verso 9, conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Vamos então falar o que é o judeu nesse contexto? Cristãos. Então, quando a gente lê judeus, estamos falando sobre cristãos, certo? Então, nós temos judeus ou cristãos que dizem ser cristãos, mas não são. São de onde? Sinagoga de Satanás. Quero colocar aqui no quadro para vocês 2 círculos. O primeiro representa a igreja visível. E o segundo representa o mundo. Deus sempre teve, desde Abel e Sete até Noé, de Noé e seu filho Sem até Abraão, de Abraão até Davi, de Davi até Daniel, de Daniel até Jesus, e dos apóstolos até os protestantes, dos protestantes até a igreja adventista, da igreja adventista até hoje e até o final, tempo da graça, uma igreja visível. A tocha da verdade, ela sempre foi transferida de uma geração para outra.
Por exemplo, o sábado sempre foi guardado, desde Abel até os nossos dias, por alguém. Deus sempre teve seus representantes oficiais aqui na Terra. Igreja visível. E sempre existiu o mundo, ou seja, os descendentes de Caim até Noé, aí os descendentes de Cão, os cananitas, os jebuseus, os heteus e Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. Sempre houve o mundo. A igreja e o mundo. Só que sempre houve no mundo pessoas sinceras que viviam de acordo com a luz que tinham. Ruth, Nabucodonosor, Cornélio, aquele centurião que Jesus disse que tinha mais fé do que todos em Israel na época, Dário, Ciro, carcereiro. Sempre houve no mundo pessoas sinceras. Jesus disse assim em João 10,16: outras ovelhas eu tenho que não fazem parte deste rebanho. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu tenho filhos e filhas lá fora que não fazem parte da igreja verdadeira hoje. Em Apocalipse 18,4 diz assim, sai dela, povo meu. Entenderam? E sempre houve dentro da igreja verdadeira o trigo e o joio. Por exemplo, Calebe, Josué eram trigo, não eram? Elias, Eliseu e os 7.000 que não dobraram os joelhos eram o quê? Trigo, certo? João Batista, Elizabeth, Ana, Simeão, que carregaram Jesus no colo. Eles eram o quê? Trigo, certo? Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram o quê? Trigo. Então, todo esse trigo e todas essas almas sinceras no mundo compõem a igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível são os salvos. Só Deus vê, por isso que ela é chamada igreja invisível. Eu não posso dizer que a Patrícia e a Daniela são membros da igreja invisível. Quem sou eu para dizer que elas são trigo ou joio? Quem sou eu para dizer que eu sou membro da igreja invisível? Eu só posso dizer para vocês uma coisa. Eu estou dentro da igreja visível. E vocês também. Mas estar dentro da igreja visível nunca foi garantia de ser membro da igreja invisível. E estar no mundo também não quer dizer que você não faz parte da igreja invisível. Vocês estão entendendo? Então, só Deus vê, só Deus sabe. E os santos anjos? Então, o que é a sinagoga de Satanás? Baseado nesse texto. A sinagoga de Satanás é a igreja invisível de Satanás. O joio. Isso aqui é a sinagoga de Satanás. Jesus, que conhece o coração de todos, diz assim: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, a sinagoga de Satanás, o joio. Verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Um dia, na profecia bíblica, representa um ano. Então nós temos aqui 10 anos de perseguição, do ano 303 a 313 do imperador Diocleciano. Famosa perseguição de Diocleciano. 10 anos de intensa perseguição. Vocês podem ler mais a respeito disso no livro de Urias Smith. Nada temas, disse Jesus. Nada temas. Vocês podem comparar esse
essa expressão com João 16:33, Deuteronômio 21, Josué 1:9, 1 de Pedro 3:14 e Lucas 12:4. Outra expressão que eu quero que nós analisemos juntos, no capítulo 2, verso 10, diz assim: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos analisar essa expressão, ser fiel até a morte. Existem duas formas de entender, só uma pode ser a correta e outra pode ser uma aplicação. Vocês é que vão decidir baseado no contexto. O contexto é que vai decidir, tá? Porque a leitura ela pode dar a entender tanto de uma forma como de outra. Primeira hipótese, ser fiel até a morte. Ser fiel durante toda a sua vida até morrer. Então essa interpretação é coerente com a linguagem, né? Ser fiel durante toda a sua vida até morrer. A segunda, ser fiel mesmo se tiver que morrer. Dá certo? Ser fiel mesmo se tiver que morrer. Qual dos dois? Segundo. Por quê? O contexto. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Jesus está exortando a ser fiel mesmo em face da pior perseguição imaginável. Agora, a última parte do texto diz assim: e dar-te-ei a coroa da vida. Alguns textos que mencionam a coroa da vida. Tiago 1:12, 1 de Pedro 5:4, 2 de Timóteo 4:8. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, eu quero uma interpretação para o que vencer. Nessa igreja não houve repreensão, mas houve sim o quê? Uma exortação, uma promessa. Dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer, interprete. Quem for fiel até a morte, vai receber o quê? A coroa da vida. Vamos ler em 2 de Timóteo 4, verso 8. 2 de Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Interessante, você também pode provar com isso, que a vida eterna é só concedida a partir do momento que Jesus volte. Isso é uma forma de refutar a imortalidade da alma. Por quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, aparentemente, está dizendo que quando eu morrer, imediatamente eu receberei o quê? A coroa. Mas se você comparar isso com 2 de Timóteo 4, você vai ver que isso é no contexto da volta de Cristo. Ou seja, Paulo vai receber a coroa, não quando ele morrer, mas quando o Senhor voltar. Outras condições para receber a coroa da vida, no verso 6 e 7. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele fala da coroa. Normalmente a coroa, na Bíblia, ela está relacionada com sofrimento.
Por exemplo, abram em Tiago 1. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. E aqui tentação pode também ser traduzido como tribulação, sofrimento, provação. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, a coroa, ela está relacionada com sofrimento. Então, como disse em Atos, eu acho que é capítulo 15, ou 14, 22, importa que entramos no reino dos céus através de quê? Muitas tribulações. Atos 14, 22. Não é fácil. Quem hoje está pregando que a salvação é fácil, está pregando uma grande mentira. Não é que Deus ele colocou obstáculos no nosso caminho para que não tenhamos a salvação. Não é isso. Mas Jesus disse, estreita é a porta, apertado o caminho. Uma vez eu ouvi alguém pregando lá nos Estados Unidos e fez a pergunta, é mais fácil se perder ou se salvar? E imediatamente o que veio na minha mente foi Mateus 7. Então a minha resposta foi, é mais fácil se perder. Aí isso foi o início do sermão, isso foi a introdução. Aquelas introduções cativantes, né? Você faz uma pergunta polêmica e aí a congregação fica dividida e alguns falam isso e outros falam aquilo. Aí ficou naquilo até ele dizer, irmãos, é mais fácil se salvar do que se perder. E aí então ele começou o seu sermão e passou de verso para verso provando a sua falsa teologia de que é mais fácil se salvar do que se perder. O caminho da salvação é fácil. A graça barata. A graça de Cristo basta. E realmente basta, mas a forma que ele colocou é aquele evangelho da justiça imputada sem enfatizar a comunicada. Ao falar sobre a comunicada, aí é que entra a questão que Jesus disse, a porta é estreita, o caminho é apertado. Por quê? Porque a justiça comunicada requer uma morte para o eu, requer uma abnegação e um sacrifício. Mas se você estudar o tema da coroa da vida, você vai ver que a coroa da vida, ela não é para os que querem um caminho fácil, não é para os fracos, não é para os orgulhosos, não é para os que querem se engrandecer, não é para aqueles que querem boa reputação, não é para aqueles que estão sempre procurando o caminho mais fácil. A coroa da vida é para aqueles que, segundo Tiago 1, 12, suportam a provação. Segundo 2 de Timóteo 4, versos 6 e 7, para aquele que combateu, aquele que correu, aquele que guardou a fé. Para essas pessoas a coroa está reservada. E segundo Apocalipse 2:10, para aquele que é fiel até o quê? A morte. Aí você compara esse texto com Ananias, Misael e Azarias em Daniel 3. Para esse tipo de cristão, a coroa da vida está reservada. Jesus disse assim, Lucas 18, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Por isso que Jesus ainda não voltou, porque ainda não se manifestou tal fé que possa suportar a provação dos últimos dias. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iest.org.
www.istrj.org.